Ganhar na loteria 4 vezes, sobreviver a 7 raios e achar uma aliança de casamento perdida durante 6 anos em uma cenoura de seu jardim. Você sabe o que essas coisas têm em comum? Mesmo parecendo impossíveis, todas elas aconteceram. Todas menos a da cenoura. A aliança não ficou perdida 6 anos, e sim 16. A cenoura cresceu por dentro dela. É bem difícil de acreditar quando coisas assim acontecem, porque quando vemos algo com uma chance tão baixa de acontecer, costumamos pensar nela como algo impossível. Isso pode ser observado em várias coisas, vários lugares, inclusive nos jogos. Olha esse azarado, por exemplo. O cara consegue errar tiros de 90, 88 e 85% de chance de acerto em sequência. A chance de acontecer era de 0,025%, mas mesmo assim aconteceu. Mas isso não acontece só em momentos ruins, mas em bons também. Ele demorou 30 horas, mas esse cara conseguiu zerar Dark Souls 3, um jogo conhecido justamente por ser muito difícil, usando apenas comandos por sua voz. Forward. Heavy. Heavy. God. Também podem acontecer momentos assim no Rocket League. League of Legends, Dota, Aote. E também no Street Fighter 3. Prepare for battle. Strike y'all, Street Fighter 3. Depois de 12 anos do lançamento do Street Fighter 2, Street Fighter 3 Third Strike finalmente saiu para os fliperamas estadunidenses. O jogo tem 19 personagens jogáveis, cada um com sua própria história e gameplay. Temos a Ibuki, uma aspirante a ninja concluindo seu treinamento de ninjutsu. Oceano, um brasileiro que quer ficar melhor e dar orgulho pro seu treinador, o Ken. Mas ele só quer mesmo, cansado. Também temos o 12. Ele foi criado em laboratório pelos Illuminates para ser um soldado perfeito. Ele consegue copiar outras pessoas e transformar seus membros em armas. Mas ele faz essa dancinha aqui. You win. Em resumo, o jogo funciona assim. Tem 2 jogadores, um de frente pro outro. A partida acaba quando um deles ganhar 2 rounds. É possível ganhar um round de duas maneiras, nocauteando o oponente ou por tempo. Um round dura no máximo 99 segundos, então se o tempo acabar, ganha quem tiver mais vida. Nos cantos da tela também existem essas 2 barras aqui, que aumentam quando você acerta ou sofre um golpe. Elas medem o super art, o especial de cada personagem. Ela é bem importante porque se a barra do seu inimigo estiver cheia e você não estiver prestando atenção, coisas assim podem acabar acontecendo. Existem vários ataques no jogo, desde voadoras giratórias até espinhos que saem no chão, e até ficar invisível. Tomei muito. Eita, perdido! Ó. Agora eu tô perdido. Saber atacar é importante, mas não adianta nada você dar o combo e estiver sido chutado igual um cachorro morto e estiver desmaiado no chão.
Para isso que serve a defesa. Dá pra bloquear quase todos os ataques só por andar ou agachar para trás, mas apesar de ser muito importante, o bloqueio não absorve totalmente o dano de um golpe, então coisas assim podem acontecer. You win. Além de bloquear e desviar, você pode se defender de um golpe por usar o parry. Não é o ornitorrinco. O parry é como se fosse uma defesa perfeita. Ele absorve 100% do dano de um hit, além de encher um pouco a barra do super. Para fazer o parry, o jogador precisa andar para frente no tempo certo, antes do golpe acertar. Para dar um parry em golpe baixo, a mesma coisa, só que agachando. Mas, apesar de ter várias vantagens, o parry ainda é uma técnica bem difícil de executar, por não ser arriscada demais dependendo da situação. Por exemplo, olha essa partida entre o jogador usando Akuma e o outro usando Helena. Depois de errar um ataque, Akuma leva 2 golpes da Helena, deixando ele preso no canto e com pouca vida. Então isso acontece. Ela usa o Super. Como podemos ver, a situação não está muito favorável para o Sr. Akuma aqui, né? Para contornar isso, ele poderia tentar duas coisas. Bloquear o golpe, o que faria ele perder parte da sua vida, mas não toda. Ou ele podia tentar o parry, o que não só manteria a vida dele, mas também encheria essa barra do segundo super. Só que, durante essa animação do raio em que a tela fica congelada, o jogo ignora todos os botões que você aperta. Então ele só poderia tentar usar o parry nesse intervalo aqui, que dura menos de meio segundo. No fim, ele decidiu bloquear e contra-atacar com o Super Hadouken, jogando a Helena pro outro lado da tela. A partir daqui, o Akuma poderia ter feito várias coisas. Ele poderia ter mantido distância e ter ficado jogando um Hadouken, esse bola de fogo. Ele podia ter se aproximado e dado um agarrão, uma voadora no ar combinada com alguma coisa. Enfim, ele tinha várias possibilidades aqui. A que ele escolheu foi essa. Ele usa esse movimento que aumenta o dano do próximo ataque dele. Então ele pula aí, vence o round. Mesmo que o parry ainda fosse uma opção, ele não era necessário. Por isso que o jogador de Akuma decidiu ir por essa abordagem mais segura, com menos chances de erro. Até porque isso tudo aconteceu muito rápido, em alguns segundos. Nesse caso, deu certo, mas em outros, não arriscar o parry pode te levar à derrota certa. O ano é 2004 e estamos nas semifinais da EVO, uma competição anual de jogos de luta. Como Player 1 temos Daigo Umehara, jogando de Ken, e como Player 2 temos Justin Wong, jogando de Chun-Li. Era o último round da primeira partida, e a Chun-Li estava na vantagem. Daigo tenta avançar com seu Ken, mas acaba sendo parado por um chute baixo, que tira quase toda a sua vida. Então, ele se afasta e... ele deu parry em todos os 17 hits do especial. Para conseguir isso, você precisa de um time tão preciso que fazer isso durante um torneio era considerado impossível, ainda mais numa semifinal. Foi tão marcante que ninguém lembra que ele perdeu nas finais. Todo mundo lembra do Daigo Parry, que é como esse parry foi chamado. Este acontecimento ficou marcado como Momento EVO 37 e ganhou até livro. Ele também aparece no modo treinamento dos jogos para Xbox e PlayStation. Mas o quão preciso Daigo precisou ser? Bem, o vídeo não é nada mais, nada menos, que várias imagens passando uma depois da outra, certo? Quanto mais rápido elas passam, mais fluido o vídeo parece. Essas imagens são chamadas de quadro ou frames em inglês. O Street Fighter 3 e a maioria dos jogos de luta atuais rodam a 60 FPS, ou seja, 60 frames por segundo. Para que o parry funcione, o jogador precisa apertar para frente em até 10 frames antes de ser atacado.
Se ele demorar mais que isso, o parry não irá funcionar e ele terá que esperar mais 20 frames para tentar de novo. Lembra que o jogo ignora os botões que você aperta durante essa animação do raio? Pois é, durante ela é como se o jogo estivesse pausado. Então se você der o input do parry 6 frames antes dela congelar, você ainda vai estar protegido 4 frames depois que essa animação acabar. E foi isso que Daigo fez. Como o tempo entre o jogo voltar ao normal e o primeiro hit acertar é muito pequeno, apenas 2 frames, ele deu um input antes, prevendo quando o super iria sair. Esse super funciona assim. Ela dá 8 chutes, aí tem uma pausa, aí ela dá mais 8 chutes, vem uma pausa maior ainda, e ela dá o último chute. Considerando que o Daigo já deu o comando do parry antes da tela congelar, agora ele precisa dar parry em mais 7 chutes. Cada vez que o parry acontece, os dois personagens congelam por 16 frames. E nesses 16 frames, o Daigo pode dar o comando do parry de novo. E como já tem um intervalo de 2 frames entre cada chute, então ele tem 18 frames diferentes para dar o input do parry. Em condições normais, o cálculo seria assim. Você pegaria a quantidade de possibilidades que pode acontecer em cada frame, no caso seriam duas ele apertar o botão do parry ou não, e você elevaria isso à quantidade de frames que você tem, no caso 18. Isso porque, em teoria, a decisão de apertar o botão ou não, ela é uma decisão isolada, ela é independente de cada frame. Mas, na verdade, ela não é uma decisão isolada, porque a partir do momento que você aperta o botão do parry, o que você fez ou deixou de fazer nos outros frames não importa. Não importa nessa situação específica, porque como já dito antes, a partir do momento que você tenta dar o parry e você erra, você tem que esperar mais 20 frames para poder tentar dar o parry de novo. E como esse intervalo todo dura só 18 frames, então só não teria tempo de tentar o parry de novo. A partir do momento que ele aperta o botão do parry uma vez, ele apertar de novo nos próximos frames não faz a menor diferença. E o Daigo sabia disso, então não teria por que ele fazer esse esforço em vão. O que poderia acontecer é ele acabar demorando demais e não apertar o botão do parry nesses 18 frames. Porque, apesar de tudo, esse intervalo é bem rápido. Ou seja, 19 possibilidades do que fazer. Já que ele pode dar o comando do parry nesses 18 frames, ou pode não fazer nada. O que não é muito esperto, mas ainda é uma possibilidade. Assim, são 19 vezes 7, 133 possibilidades. Ok, agora nós temos 17 frames de intervalo até que a próxima sequência de chutes comece. Você pega esses 17 frames e soma com os 2 frames de intervalo do último chute, e você tem 19 frames para dar o próximo parry. Adicionando a possibilidade de não fazer nada e juntando com o resultado de antes, nós temos 153 combinações. Agora ela repete os 8 chutes com intervalos de 2 frames, então são mais 133 possibilidades. 153 mais 133, 286 possibilidades. Como ele usou o intervalo do último hit para pular e emendar um combo depois do parry, vamos desconsiderar ele para facilitar a conta. Assim, o Daigo tinha 286 formas diferentes para tentar dar parry nesses 16 chutes, mas nem todas elas funcionariam. Como a janela do parry é de 10 frames, só os últimos 10 frames do intervalo contariam. O único momento em que ele poderia errar seria no intervalo do último hit, já que ele dura 27 frames. Refazendo a conta com essa mudança, vemos que das 286 possibilidades, ele teria sucesso em 150. Colocando em porcentagem, isso representa cerca da metade dos resultados possíveis,